Shabbat Shalom, Nós Shabbat estamos na Shalom. Parashá Bamidbar, no deserto. 35ª porção semanal. Essa Parashá vai de Números 1 a 4:20. A Haftará é Oséias 2, de 1 a 22. E a porção do Berit Hadashá é Lucas 1 a 12:59. Eu quero falar um pouquinho, só um pouco hoje, do Berit Hadashá, porque eu quero falar de Lucas. Nós falamos pouco de Lucas, né? Não falamos? Nós falamos pouco dele. Ele escreveu o livro que leva seu nome e escreveu também Atos dos Apóstolos. Alguns erroneamente afirmam que ele era um gentio. Essa ideia carece de fundamento sólido, obviamente, pois todos os escritores da Bíblia eram judeus, todos eles. E não é à toa isso, né? Isso é porque Deus fez o pacto, todos eles, com Israel, até o pacto que nós chamamos Nova Aliança, Berit Hadashá, é feito com Israel, não é feito com a igreja. Não é feito com nenhum goim, né? Nós falamos, é feito com Israel. Consequentemente, são os judeus que Deus levantou para escrever na palavra dele. Então, Lucas foi um judeu helenizado, não é? Inclusive pelo nome você já vê, porque esse nome é um nome de origem grega. Agora, é óbvio que ele é um judeu, porque se você ler o livro dele, ele demonstra um profundo conhecimento das escrituras hebraicas. Algo incomum para um gentil da sua época, muito incomum mesmo. Gentil conhecer as escrituras hebraicas era extremamente incomum, não é? E sua escrita reflete uma compreensão detalhada da lei de Yud Reva Verré. Outra coisa também que dificilmente no período deles haveria um gentio que conhecesse a lei de Deus, inclusive nem hoje conhece, não é verdade? Infelizmente. Então, quando você lê os livros dele, você vê que ele tem um conhecimento profundo da lei de Deus e da tradução judaica, reforçando a possibilidade de sua origem dentro do povo de Israel. Possivelmente, Lucas foi um judeu da diáspora, não é? Ou seja, um judeu que vivia fora da terra de Israel, possivelmente em Antioquia, não é? E é uma coisa interessante, eu vou falar mais adiante sobre isso, mas ele foi muito amigo de Paulo. E você vai perceber que naquele período, Paulo, que era um fariseu, né, não ia ter amizade muito grande com um gentil, né? Porque eles eram mais fechados, né? Mas isso é um comentário meu. E Lucas começa assim no livro que leva seu nome, Lucas 1:1. Olha, presta atenção, visto que muitos têm empreendido fazer uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Não sei se você prestou atenção aqui, e a palavra de Deus, a gente tem que prestar muita atenção em tudo. Você prestou atenção no que ele falou? Olha o que ele diz, vou repetir: fazer uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Você percebeu o entre nós? Por que ele falou entre nós? Você entende? Hã? Ou seja, Lucas está se incluindo como membro do povo onde ocorreram os fatos que ele vai narrar. Ele está dizendo entre nós. E os fatos que ele vai narrar aconteceram entre o povo hebreu, logo ele está dizendo entre nós, ele está logicamente se incluindo
dentro do povo judeu. E isso é simples de entender porque no período de Lucas, nos primeiros anos após a ressurreição de Yeshua, os seguidores de Yeshua eram judeus que creram que ele era o Machia. Não tinha muito goim nessa época que cria em Yeshua. Se tivesse, era muito pouco, né? Nos primeiros anos, eram os judeus que criam. Isso é muito simples de entender, não é difícil, né? E a fé deles era vista como uma continuidade do judaísmo, não era uma nova fé, como muita gente fica dizendo aí. Não era, não foi, não é e não será, né? Vamos dizer assim. E naquela época eles entenderam que Yeshua não veio criar uma nova fé. Yeshua veio cumprir aquilo que Deus prometeu a respeito da salvação em Israel. Inclusive, você vai perceber que os discípulos já perguntam a Yeshua, depois que Yeshua está ressurreto, se é naquele tempo que ele restauraria o reino de Israel. Yeshua diz para eles que não cabe a eles saber os tempos estabelecidos pelo Pai, pela sua própria autoridade, porque nem ele sabia, nem os anjos sabiam. Não é? Então, você vê que os seguidores de Yeshua eram judeus que criam que Yeshua era o prometido Messias, o rei de Israel, que sentará no trono de Davi, nosso pai. Interessante que eles adoravam aonde? No templo em Jerusalém. Eles iam para lá. Eles seguiam a Torá e viam Yeshua como cumprimento das promessas feitas por Deus a Israel. Então você nota que não há muita mudança no comportamento dos seguidores de Yeshua. A única mudança é que agora eles sabiam que Yeshua é o Machia. Eles participaram, eles foram testemunhas oculares da vida de Yeshua, e eles viram Yeshua morrer e viram Yeshua ressuscitar. Então eles sabiam em quem eles estavam crendo. Não tinha essa ideia, e eu quero dizer a vocês que é um erro muito grande, essa ideia de cristianismo. Né? Não havia essa ideia. Isso vai surgir muito tempo depois, tá bom? Uma nova religião, etc, etc. Então, o que Lucas descreve deixa claro que ele não foi uma testemunha ocular dos acontecimentos que narra. Ele é sincero. Ele fala em Lucas 1:2. Segundo nolas transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministro da palavra. Ministros. Olha só, Lucas está dizendo que ele recebeu, foi ensinado por aqueles que foram testemunhas oculares. E ele os chama de ministros da palavra. Interessante, né? Testemunha ocular é óbvio que são aqueles que andaram com Yeshua, os 12 discípulos, os apóstolos, não só os 12, mas outros também, né? Os 70, porque esses 12 eram os mais próximos de Yeshua. E ele usa o termo ministros da palavra. Refere-se àqueles que têm a responsabilidade de ensinar, pregar e transmitir a mensagem dada por Yud Revavirê. Esses ministros são chamados para proclamar as escrituras e guiar espiritualmente o povo. É um claro indicativo de que alguns desses ministros da palavra instruíram Lucas sobre quem era Yeshua. Inclusive Paulo. E Paulo fala também a respeito desses ministros da palavra, ele dá nome a eles. Lembra? Efésios 4, de 11 a 12.
E ele, Yeshua, deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Mashiach. Ou seja, estes são os ministros da palavra que Lucas fala, que transmitiram a ele os fatos que ocorreram sobre a vida de Yeshua. E o papel do ministro da palavra vai além de fundar congregações como os apóstolos. Vai além de profetizar como um profeta, ou vai além de evangelizar como evangelista, e além de pastorear como pastor, e além de ensinar como mestre. Estes também devem viver de acordo com os ensinamentos da palavra, de maneira que suas vidas transmitam os fatos verdadeiros e passam a ser um exemplo de fé e de compromisso com a verdade, não é? Então não adianta eu ser só um profeta, não adianta eu ser um pastor, um mestre, um apóstolo, como muitos querem ser chamados hoje, não é? E não viver, não é, a palavra, não ser um testemunho vivo daquilo que creio, porque as pessoas têm que olhar para mim e ver quem? Cristo. Porque Paulo falou que sejais meus imitadores, como sou de Cristo. Então, não adianta eu ter o nome de pastor, de mestre, se eu não vivo aquilo que creio. Esses ministros da palavra foram fiéis ao que viram e transmitiram a Lucas conscientes da importância vital da mensagem que estavam compartilhando. É questão de vida ou morte. Eu não posso transmitir errado, porque senão eu vou matar vidas. E a preocupação do ministro da palavra que Lucas está falando é de que ele tem que transmitir com fidelidade aquilo que conhece. Porque é uma questão de vida ou morte. Se você transmite uma coisa errada e as pessoas acreditam naquilo, você pode estar matando vida. E Deus vai cobrar de quem? Essas vidas. De quem ensinou errado. Acredito eu que é por isso que está escrito na palavra que o mestre, ele tem mais peso sobre a vida dele do que todos. Porque se ele ensinar errado e almas se perderem, Deus vai cobrar. Porque presta atenção, a ovelha não é do pastor, não é do mestre, não é do profeta, a ovelha é de Deus. Lembra, Davi cuidava das ovelhas do pai dele, não era dele. Ele cuidava das ovelhas do pai. E ele lutava contra leão e contra urso, mas as ovelhas não eram dele. Assim também, aqueles que são comprados pelo sangue do Cordeiro não são dos ministros da palavra, mas são do Pai e de seu Filho. Amém? Por isso que Yeshua que nos constitui ministros da palavra, como Lucas fala. E um desses, na verdade, a transmissão tem que ser muito fiel, porque não podemos negligenciar essa grande salvação, porque isso não é uma brincadeira. E um desses ministros da palavra foi Paulo. Inclusive, Lucas foi um companheiro fiel de Paulo. Esteve presente em momentos cruciais da vida do apóstolo. Embora Lucas não seja citado com frequência nas cartas de Paulo, sabemos pelas Escrituras que ele esteve ao lado de Paulo durante suas viagens missionárias, especialmente nos momentos mais difíceis, que você pode encontrar lá em 2 Timóteo 4:11, que Paulo menciona
Lucas falando, somente Lucas está comigo. Nos momentos mais difíceis, Lucas estava do lado do Paulo. Isso sugere que Lucas permaneceu do lado de Paulo até o fim, enquanto outros discípulos haviam o quê? Partido, largaram Paulo. E veja o que Paulo diz, sendo ele um dos ministros da palavra que ensinou Lucas, Hebreus 2, de 2 a 3. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, aqui é Yeshua, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, pelas testemunhas oculares. Inclusive, Paulo ainda adverte em Hebreus 12, 25, vede que não rejeitei ao que fala. Porque se não escaparam aqueles quando rejeitaram o que sobre a terra os advertia, está falando de Israel lá no deserto, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá do céu. Quem é que nos adverte lá do céu? Não, Yeshua não subiu? Ele está no céu, sentado à direita do Pai. Então, se desviarmos dele, a condenação será muito maior, muito mais severa do que foi para aquela geração que não deu ouvidos àquele que os repreendia, os ensinava aqui na terra. Quem? Moisés. Deu para entender? Veja também 2 Pedro 1,16, porque não seguimos fábulas engenhosas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, pois nós fôramos testemunhas oculares da sua majestade. Às vezes temos um pouco de dificuldade de compreender que Jesus é majestoso, que Yeshua, ele é poderoso, cheio de glória. Quando ele estava na terra, andando em Jerusalém, em Israel, ele estava destituído da sua glória, mas ele tem uma glória poderosíssima. E às vezes a gente não tem consciência disso, porque a gente parece que nós visitamos muito o Yeshua que morreu sem glória ali em Israel. Mas ele não está mais assim. Ele já morreu no madeiro, já ressuscitou e está cheio de glória. Sabe qual é a visão que você deve ter? Apocalipse, né? Que João viu como ele está. Ele está daquela maneira, cheio de glória. Seus olhos como chama de fogo. Isso não é um modelo figurativo, não. Isso é como ele está de fato, cheio de glória, sentado à destra do Pai. Então você já percebeu que outro ministro da palavra foi Pedro, né? Porque você vê que Pedro também foi uma testemunha ocular. Veja também 2 Pedro 1,16, porque não seguimos fábulas engenhosas. O que são fábulas engenhosas? O que são isso? Hein? Hein? O que são fábulas engenhosas? Você já parou para pensar nisso, meu irmão? A gente tem que parar na Bíblia e ver o que significa aquilo que está sendo dito. Porque não seguimos fábulas engenhosas. O que é engenhoso? Hein? Coisa criada pela mente humana. É engenhoso. O homem veio de Marte. É engenhoso.
O homem é fruto do acaso. É engenhoso. E se você lê o conceito, é engenhoso, mas é uma fábula, porque não é verdadeiro. O homem veio de um animal, tipo um símio. É uma fábula. É tanto fábula, se você parar para pensar nas coisas, elas se tornam cada vez mais difíceis. Se você parar para pensar seriamente sobre o homem, ele evoluiu de um animal, que seja lá símio, você tem que pensar numa coisa, essa mutação tinha que estar na fêmea e no macho, né, para transmitir, principalmente na fêmea. E, quão grande coincidência seria que dois animais, macho e fêmea, tivessem a mesma mutação e gerasse um filho com aquela mutação. Aí, se gerou um filho com aquela mutação, ele vai ter que encontrar uma outra fêmea com a mesma mutação. Gente, é uma fábula isso. E aí o elefante veio da baleia. Agora, quando a baleia decidiu sair do mar? Não é? E que baleia com mutação cruzou com uma outra baleia com mutação? Em que momento ela resolveu sair do mar? Hein? Isso é fábula. Se você partir do princípio que então o homem veio de Marte, tudo bem, a vida veio de Marte. Chegamos em Marte, encontramos lá a origem da vida de Marte. Mas como é que a vida chegou em Marte? Hein? Aí nós vamos ter que ir para outra, sei lá, outra galáxia. Você já viu que isso nunca tem fim? É uma fábula. É isso que ele está falando. Ó, porque não, perdão, porque não seguimos fábulas engenhosas. São fábulas engenhosas. Elas parecem até que têm lógica. Olha o que ele fala. Nós não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Pois nós fôramos testemunhas oculares da sua majestade. Eles viram, eles tocaram, eles até duvidaram, eles tiveram momentos de incredulidade, mas eles viram Yeshua fazer milagres que, meu irmão, se fosse escrito, não teria livro suficiente para contê-los. Eles viram coisa que nós nem vimos. Paulo, Pedro, Tiago, não é? Não sei os três, que era Pedro, João e Tiago. Eles viram a transfiguração de Yeshua, a glória, o poder, a majestade. Eles viram, eles tocaram, eles saíram dali transformados. E é por isso que Pedro enfatiza que sua mensagem não era baseada em mitos ou histórias fictícias humanas, nem engenhosas, mas na experiência real de ver a glória de Mashiach, especialmente na transfiguração. Eles viram a glória. Ninguém nunca viu aquilo. Ninguém nunca viu. Ele ser revestido da glória dele e ele brilhar como um sol do meio-dia. Pedro nem conhecia Moisés e nem conhecia Elias.
mas ele os reconhece. Olha que coisa tremenda. João também foi um ministro da palavra, sendo testemunho ocular dos acontecimentos. Veja em 1 João de 1 a 4. Olha o que ele fala: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Aquela mulher com fluxo de sangue tocou na vestimenta dele, tocou no tzitzit dele, saiu virtude dele e entrou nela. Ela experimentou da glória dele, da virtude dele, porque ele mesmo diz: de mim saiu virtude. Engraçado que virtude não é jogada fora, só vem para a pessoa, não é? Interessante. Tocou ali, virtude saiu dele, porque ela tocou diferente. Todo mundo estava tocando nele, apalpando ele, todo mundo. Mas uma pessoa tocou diferente, tocou com fé. E quando tocou com fé, saiu dele virtude para cura. E ela foi curada. Que coisa. As nossas mãos apalparam. Olha o que ele fala. A respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada. Ó, ele é a própria vida. A vida foi manifestada e nós a temos visto. Nós vimos a vida. Olha o que ele está dizendo. Eu vi a vida, eu apalpei a vida, o verbo da vida, o verbo que Deus usou para criar todas as coisas, inclusive nós homens. Ele viu o verbo andando. Tremendo. Ele tocou, ele abraçou, meu Deus, ele abraçou a vida, ele sentou do lado da vida, ele viu os olhos da vida. Nunca mais eles foram normais. Olha, as nossas mãos apalparam, ele está incluindo os outros. As nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada e nós a temos visto, e dela testificamos. Quem é a vida? E ele está testificando de quem? A vida. Ele andou 3 anos com a vida, do lado da vida. Meu Deus, ele deveria se sentir conectado, agarrado com ele, aonde fosse. Eles não conseguiam ficar sem ele mais. Porque a vida não ficava sem ele. Tanto é que eles choraram muito quando ele foi morto. Eles estavam agarrados nele, presos nele. E olha o que ele diz: e vos anunciamos a vida eterna. A Bíblia não diz que a vida eterna está nele, assim o Pai fez. Então eles estão anunciando a Yeshua. Yeshua é a vida eterna. Que estava com quem? Com o Pai. Estava guardado no Pai. E a nós foi manifestada, sim, o que vimos e ouvimos. Isso vos anunciamos. Exatamente o dia a dia que eu tive com ele, o apalpar, o abraçar, as palavras que ele disse, os atos que ele fez, as maravilhas que vimos, nós estamos transmitindo a vocês a vida eterna. Olha aí, ó. Que estava com quem? Com o Pai. O que ele falou? Eu vim do Pai e volto para o Pai.
para que vós também tenhais comunhão conosco, ó, com os discípulos. Se nós cremos e se nós aceitamos o testemunho ocular deles, nós agora temos comunhão com eles. Ou seja, ter comunhão, eu acredito como eles acreditam, porque eu acreditei naquilo que eles viram. Eles foram os nossos olhos na terra. Eu não preciso olhar com os meus olhos, porque eu vi com os olhos do Pedro, eu vi com os olhos de João, porque eles foram testemunhas oculares para a humanidade toda. Nós não precisamos ver, porque vimos com seus olhos. Porque o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Fidelidade total. O que vi e o que eu ouvi, eu falei. Olha que coisa. Para que vós também tenhais comunhão conosco, para que sejamos como eles. Ó, e a nossa comunhão, sabe com quem é? É com o Pai. A comunhão dos discípulos era com o Pai. Ó, e com seu Filho, Yeshua, Hamashia. Estas coisas vos escrevemos, todos eles, está incluindo todos, para que o nosso gozo seja nosso. Incluiu você, para que o seu gozo seja completo, para que o meu gozo seja completo, para que eu creia naquilo que eles viram e ouviram. Eu comecei a pensar que eles são os olhos e os ouvidos da humanidade. Olha que coisa. Eu acredito naquilo que eles viram e ouviram. Você acredita? Eu não preciso ver, eu já vi por meio deles. Amém? Eu creio. Você crê? Eu creio que Yeshua andou nas águas. Eu creio que Yeshua curou cego. Eu creio que Yeshua levantou aleijado, limpou leproso. Eu creio que Yeshua ressuscitou mortos. Eu creio que Yeshua morreu no madeiro, derramou seu sangue, ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra e o Pai o ressuscitou. Eu creio. Eu creio. Eu não vi, mas eu creio, porque eles viram por mim, eles ouviram por nós. Ó que maravilha. E mais, ele quer que, se eu crer naquilo que ele viu, que ele ouviu, eu vou ter gozo com eles. Porque ele está dizendo para que o nosso gozo seja completo. Olha que coisa tremenda. Ele nos incluiu. Marcos também, muita gente não fala dele, Marcos também foi um ministro da palavra, também testemunho ocular, pois ele começa seu livro afirmando quem é Yeshua com uma certeza simples e absoluta, sem deixar nenhuma margem de dúvida. Em uma frase pequenininha, quer ver? Marcos 1, princípio da boa nova, está aí do evangelho, né? Princípio da boa nova, de Yeshua Hamashia, filho de Yud-He-Vav-He. Acabou. Tem dúvida? Não. Deu margem para pensar, será que é? Não. Ele afirmou, porque ele é testemunha ocular e ele apalpou da vida, do verbo da vida. Então ele sabe quem ele é, ele falou exatamente quem ele é. Se você lembrar, Yeshua perguntou: quem os homens dizem que eu sou? Ah, tu é Elias, tu é João Batista ressuscitado, tu é o profeta, tu é médico dos médicos, advogado dos advogados, tudo bonito. Mas ele parou e perguntou: mas vocês, que dizem que eu sou? Pedro olhou para ele: tu és o filho do Elohim
Altíssimo. Yud-Heh-Vav-Heh. Você vê que Marcos fala isso com absoluta certeza, numa frase pequena, sem deixar nenhum questionamento. Tem questionamento aqui? Princípio da boa nova de Yeshua HaMashiach, filho de Yud-He-Vav-He. Tem dúvida? Nenhuma. Todos estes foram testemunhas oculares e receberam testemunha do Espírito de Yud-Heh-Vav-Heh e de Yeshua. Ó, eles foram testemunhas oculares, ouviram do Verbo e ouviram do Pai. Rafael, mas quando o Pai falou várias vezes, quando Yeshua foi batizado, lá do alto, ele falou: eis aí o meu filho, a quem eu me comprazo, a este ouvi. Ó, ao Pai falando. Quando teve a transfiguração, o Pai falou também. Eles ouviram do Pai, ouviram do Filho e depois do Ruach HaKodesh, do Espírito de Deus, que é o próprio Deus. Todos estes foram testemunhas oculares e receberam testemunha do Espírito de Yud-Heh-Vav-Heh e de Yeshua. Veja em João 15, de 26 a 27. Quando vier o ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunha de mim, e também vos darei testemunha, porque estáis comigo desde o princípio. Olha que coisa. Que coisa maravilhosa. Receberam o testemunho do Pai e do Filho. Por isso está escrito em 2 Pedro 1, 19 a 21, assim, ó. E temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazei em estar o quê? Presta atenção, em estar atentos. A palavra, a Bíblia é uma palavra profética. Às vezes as pessoas vão a culto para ouvir profecia, para ver se vai ter carro, se não vai ter carro, se vai casar, se não vai casar, se vai ter emprego melhor, se não vai ter emprego melhor. Mas a verdadeira profecia é a palavra de Deus e Ele está aconselhando que você fique atento a ela. Ó, Ele fala: bem fazeis em estar atentos, porque ela é como uma candeia que alumia em lugar escuro, em trevas. Por isso que está escrito lá atrás: a sua palavra é lâmpada para os meus pés. Olha aí, ó. Sempre falou. O apóstolo está chamando a atenção. É como assim: acorda, acorda, tu que dorme nas trevas. Presta atenção na palavra, porque ela é profética, a palavra é viva, a palavra transforma, a palavra sara, cura, edifica para a salvação. Ela é lâmpada, ela é uma candeia no meio das trevas em que vivemos. Você imagina se não tivesse a palavra de Deus, como é que a gente estava? Por mais que você fosse um bom moço, tem gente que acha que ser um bom moço, uma boa moça, está salvo. Tá não. Não é ser um bom moço, é acreditar na verdade. É entender que mesmo sendo um bom moço, segundo os conceitos humanos, você precisa de salvação, porque você morre, o salário do pecado é a morte. É sinal que tu é um pecador, sendo bom moço, sendo boa moça. Então, bem fazeis, se estiver atento a essa palavra profética, como uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça. Ó. E a estrela da alva surja em vossos corações. Quem é a estrela da alva aqui? Yeshua. Sabendo primeiramente isso, presta atenção, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ó. Tem gente que esquece isso. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens,
Mas os homens da parte de Yud e Revavirê falaram movidos pelo seu espírito. Ó. Ah, mas eu acho que é isso. Então você já está errado se acha que é isso. Você tem que buscar a compreensão naquele em que inspirou, que é o Todo-Poderoso. É ele que explica o que ele quer dizer. Por isso que a igreja fica com esses debates e brigas, um numa posição, outro em outra. Porque ficam disputando conceitos humanos. E isso que lemos reafirma a confiabilidade da fé em tudo que está escrito na palavra do nosso Deus. Porque aqueles que escreveram foram testemunhas verdadeiras, levantadas pelo Criador. E eles são de completa, como que eu vou dizer a você? Confiança. São confiáveis, completamente confiáveis, todos eles. Moisés foi testemunho ocular, não foi? Os profetas foram testemunhas. Os apóstolos foram testemunhas. E eles escreveram aquilo que Deus mandou falar. Todos eles. Ah, não aceito Paulo. Ué, então você não aceita o testemunho de Yeshua, que deu por meio dele. Porque foi Yeshua que chamou ele. Foi Yeshua que disse, Paulo. E Paulo diz, não, ele diz, Paulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Yeshua. Você anda me perseguindo. Vá na casa tal lá. Ficou cego por causa da luz de Yeshua. Yeshua estava dizendo para ele que ele estava cego. Por isso ele ficou cego. Amém? Eles são genuínos. Tudo que eles escreveram, você pode ficar tranquilo. Não tem contradição nenhuma. A contradição que encontram porque são carnais. Porque Deus não é confuso. Não há confusão em Deus. O que Deus falou no princípio, Ele fala no fim. Se Ele falou a Israel, Ele fala aos gentios também. Ele não tem dois pesos nem duas medidas. Lá em Levítico está escrito que uma mesma lei para o natural, o judeu, e para o que anda no meio de Israel, o gentio. Ele não tem dois pesos e duas medidas. A palavra de Deus é genuína, de Gênesis a Apocalipse. Ela está, como é que eu vou dizer de você, cheia da única e absoluta verdade da existência da vida e daquele que a criou e por quem o Criador criou. Yeshua. A palavra fala dele desde o princípio. Desde o princípio, desde Gênesis, quando Deus falou, façamos o homem segundo a nossa imagem, a nossa semelhança. Já estava falando dele e de seu filho. Não é verdade? Então, o que eu digo a você, pode confiar, porque todos os homens que escreveram neste livro foram inspirados pelo Espírito de Yud-Heh-Vav-Heh. Shabbat Shalom. Fico vendo algumas pessoas colocando dúvida sobre o que Paulo fala. Yeshua apareceu para Paulo, e esses homens que estão, às vezes, até falando mal de Paulo, nunca viram nem o pai, nem o filho, nem sabem quem são, não é? Nunca viram a glória do pai, nunca viram a glória do filho.